Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos de informática. Não apenas conceitos básicos, mas algumas terminologias que são utilizadas na área. Para iniciar, vamos ver a origem da palavra informática. A informática ela vem da junção de duas palavras, que seria a palavra informação e a palavra automática, ou seja, o tratamento automático da informação. Bom, mas por que nós vamos ver tudo isso? Por que conceitos básicos, terminologias? Alguns de vocês talvez estejam se perguntando, mas eu preciso ver tudo isso, eu já sei mexer no computador. A ideia é amarrar os conceitos, ou seja, que vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo. Bom, inicialmente então, para tentar responder a essas possíveis questões, vamos começar então com o conceito de entrada, processamento e saída. Na realidade, qualquer coisa que vocês venham a fazer no computador, vocês vão ter que alimentá-lo com alguma informação. Por exemplo, vocês vão digitar um texto. O que vai acontecer? Vocês vão começar a digitar letra por letra que compõe esse texto. Essa informação, então, vai entrar no computador e vai ser processada, gerando um documento formatado com a formatação que vocês escolheram de saída. Então, na realidade, o texto que vocês digitaram corresponde aos dados de entrada, o processamento foi efetuado pelo computador e o documento resultante com a formatação que vocês escolheram são então os dados de saída que podem ser apresentados na tela do monitor ou numa impressora, por exemplo. Um outro exemplo seria, imaginem que vocês estejam acessando uma página na internet e que essa página seja um formulário onde vocês teriam que inserir dados. Esses dados seriam os dados de entrada. Bom, o computador iria processar esses dados e traria como resultado para vocês uma página, por exemplo, dizendo que vocês inseriram dados com sucesso. Essa página seria então a saída, os dados de saída processados pelo computador. Bom, o computador vai fazer esse processamento então da informação que entrou, gerando uma informação de saída. Nesse processo todo, o que corresponderia ao hardware e o que corresponderia ao software? O processador, ou o computador, que é a parte física do computador, assim como o teclado que a gente utiliza, por exemplo, para entrar com a informação, ou a impressora que a gente utiliza para obter o documento impresso, são hardwares, ou seja, tudo aquilo que é físico corresponde ao hardware. Já os dados que a gente digita e mesmo o programa que a gente utiliza para processar esses dados correspondem ao software, ou seja, a informação que a gente digita ou que a gente utiliza para alimentar o computador é software. E os programas que a gente utiliza para poder processar essa informação também são softwares. Bom, mas de repente a gente se pergunta, mas o processamento não é feito pelo computador? Sim, o processamento é feito pelo computador, só que o computador é uma máquina e ela precisa ser ensinada, a gente precisa dizer para ela como efetuar as operações. E essa é a tarefa, então, do programa, ou seja, os programas ensinam ao computador a executar suas tarefas. E esses programas, assim como os dados que os alimentam, são softwares. Bom, para a entrada de dados, nós precisamos de dispositivos de entrada de dados. Que dispositivos seriam esses? Os mais comuns, o teclado, o mouse e o scanner também. Através do teclado, a gente consegue, então, digitar as informações que a gente precisa, por exemplo, para alimentar um programa, o formulário que eu falei anteriormente no exemplo, ou mesmo um documento que a gente esteja digitando. Mas não é só para isso. A gente pode utilizar o teclado também para efetuar algumas operações no computador. Além do teclado, nós podemos usar também o mouse. O mouse ele é muito utilizado para selecionar algumas informações, já que hoje em dia todos os sistemas que nós utilizamos são gráficos. Além do teclado, nós temos também o scanner. O scanner é um equipamento que nos permite a digitalização da informação, ou seja, eu tenho uma informação, seja ela um texto ou um desenho no papel, e eu quero levá-la para o computador no formato digital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um scanner para digitalizar essa informação. Eu posso digitalizar em dois formatos. No formato de imagem, onde depois eu posso abrir essa informação, ou seja, essa imagem, em qualquer software, que processe imagem, ou como também eu posso digitalizar essa informação na forma de texto. Para digitalizar essa informação na forma de texto,